Olá! Hoje as eleições presidenciais dos Estados Unidos são um assunto do mundo político. Quais são os detalhes da batalha entre democratas e republicanos e como o resultado afetará o Brasil e o mundo? Eu vou conversar então com Carlos Gustavo Poggio. Ele é doutor em Relações Internacionais e professor da FAAP, que é a Fundação Paulista Armando Álvares Penteado. Carlos, muito obrigado por atender o Mundo Político. Prazer é meu, um abraço a todos, prazer participar. Carlos, nós estamos há pouco mais de 42 dias, para ser mais precisa, das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Eu sei que a temperatura está subindo bastante, não é? Eu queria que você fizesse um cenário do que está acontecendo nesse momento lá para a gente introduzir a conversa. Pois é, na verdade, agora que as coisas começam de fato a esquentar na campanha eleitoral americana. A gente teve agora em agosto a convenção dos partidos, né? Então, do ponto de vista formal, os candidatos foram lançados apenas agora em agosto, né? Estamos em setembro, portanto, no momento em que a campanha de fato começa a pegar fogo, né? Então, a gente deve esperar agora bastante cobertura da imprensa nesse sentido. Nós vamos ter, ao final desse mês, o primeiro debate, né? Serão um total de 3 debates entre o Joe Biden e o Donald Trump. Teremos o primeiro debate agora no final do mês, que vai servir já para mostrar um pouco o embate entre esses dois candidatos, que talvez neste ciclo seja ainda mais importante por conta da pandemia, que os candidatos estão um pouco discretos na campanha, né? A gente tem visto muita campanha online, né? Especialmente o Joe Biden tem se preservado bastante e não tem tido muitas oportunidades de se expor. Esse debate é um debate que está sendo esperado com muita expectativa por quem acompanha as eleições. Agora, o cenário neste momento é um cenário muito complicado para o Donald Trump, né? O Donald Trump tem um desafio bastante grande pela frente. Se a gente comparar do ponto de vista histórico com outros presidentes que se colocaram à reeleição, nenhum presidente com os números que o Trump tem a essa altura da campanha conseguiu uma virada para se reeleger. Ou seja, é possível que o Trump consiga? É possível. Só que se ele conseguir, será uma virada inédita na história das eleições dos Estados Unidos. Então, esse é o desafio que o Trump tem pela frente. Eles têm aí uma diferença na pesquisa mais recente que saiu, salvo engano, são 8 pontos, não é? Joe Biden tem na frente de Trump. Agora, os debates, eles costumam provocar mudanças significativas nas pesquisas, não? Olha, na verdade, existem pessoas que estudam qual é o impacto do debate nas eleições, né? O debate ele costuma ter uma importância maior quando a gente está falando das primárias, né? As primárias é aquele momento em que os eleitores dos partidos democratas e republicanos estão escolhendo ainda os seus candidatos, né? Então a pessoa ainda está um pouco em dúvida. Em eleições gerais, debates, isto é comprovado cientificamente, costumam importar menos, né? Porque você já tem mais ou menos um eleitorado que está muito cristalizado, né? Ninguém costuma mudar de opinião muito fortemente porque o candidato foi bem ou mal no debate. Para dar um exemplo, no último ciclo eleitoral americano, em 2016, todas as pesquisas indicavam que o Trump perdeu os 3 debates que ele teve com a Hillary Clinton. No entanto, ele acabou ganhando as eleições. Isso é um demonstrativo para a gente ter alguma cautela, né, com essa história de que os debates eles têm essa relevância toda. Eu creio que talvez como disse, neste ciclo eleitoral em particular, talvez ganhe uma relevância um pouco maior, né? Porque justamente porque a gente não tem uma campanha convencional, né? As campanhas elas mudaram muito por conta das restrições impostas pelo coronavírus. Então, talvez ganhe um aspecto mais importante. Uma outra razão pela qual o debate pode ser importante é o fato que tem muita gente dizendo que o Joe Biden está muito velho, ele é um candidato que vai fazer 78 anos de idade, que já não está nas suas plenas faculdades mentais, então há uma certa expectativa nesse sentido. Isso é uma coisa nova também. Nunca tivemos um candidato na história com 77 anos de idade. É a primeira vez que isso acontece. O desempenho de vigor vai ser importante para ele, nesse sentido, né? Exatamente. Agora, o que representa, a pandemia pode representar a derrota, não é? Ela tem demonstrado, quer dizer, a campanha de Trump tem sofrido muito, ele tem sido muito questionado,
por conta da pandemia. A pandemia pode derrotá-lo? Seria esse o principal fator? Olha, se a gente olhar a situação no começo desse ano, a situação do Trump no começo desse ano era muito melhor, né? Ele tinha, primeiro, índices recordes no nível de desemprego do país. O país estava com um desemprego muito baixo, né? Ele estava com a economia indo muito bem. Por outro lado, se a gente olhasse para o Partido Democrata, o Partido Democrata estava muito fragmentado. Eles estavam numa disputa ainda eleitoral para ver quem seria o candidato pelo partido. Estava muito dividido, né? Esperava-se que o Partido Democrata fosse passar por um longo processo de disputa entre o Joe Biden e o Bernie Sanders, né? Isto não aconteceu. Veja que o cenário mudou bastante. Por um lado, nós temos a intervenção da pandemia, isso é um fato que é relevante. Por outro lado, tivemos uma união muito rápida em torno do Joe Biden. Então, o cenário mudou muito rapidamente. A pandemia trouxe, claro, uma série de problemas para o Donald Trump. Ele tinha uma economia que estava indo muito bem agora em fevereiro. Agora, em outubro, nós temos, setembro, né? Nós temos recorde de desemprego nos Estados Unidos. Bem verdade, isso vai ser um fator fundamental na campanha, como é que a economia vai desempenhar daqui por diante. Se houver alguma expectativa de melhora econômica, e os números já começaram a melhorar a partir do mês passado, se isso se confirmar, se for uma melhora robusta, as chances do Trump aumentam. Agora, o Trump, hoje, em setembro, ele tem chances muito menores do que as que ele tinha em fevereiro. A situação realmente piorou para o Trump em virtude do coronavírus, em virtude da percepção de uma parte substancial do público americano de que a condução dele na crise do coronavírus não foi muito competente. Agora, essas coisas, isto falando agora da perspectiva de setembro de 2020. Como a gente sabe, falamos no começo da nossa conversa, que agora que a campanha esquentou, né? Isso significa que as percepções e muitas questões podem mudar até novembro, que é a data da eleição. Agora, repito, para mudar no nível que o Trump precisa que mude, tem que ser realmente algo bastante significativo. Tem uma montanha aí para escalar. Né? Exatamente. Agora, o fato é que a campanha tenta mudar de assunto. Essa história de falar de pandemia não interessa a Donald Trump, né? E ele tem insistido muito, a campanha dele tem insistido muito na substituição da membro da Suprema Corte, a Ruth Ginsburg, né? Que faleceu na semana passada. Qual que é a efetividade disso? Eles estão fazendo até camiseta, a campanha investiu muito nisso. Essa história de mudar de assunto, como é que você acha? O quanto pode ser útil o mudar de assunto e quanto a substituição, o debate sobre a substituição da integrante da Suprema Corte pode aliviar para a campanha ou favorecê-lo, acenando, por exemplo, para as parcelas conservadoras da população, do eleitorado. Olha, interessante essa pergunta, né? Porque mudar de assunto o Trump já está tentando há muito tempo. Ele, antes da morte da Ruth Ginsburg, ele tentou, e foi em alguma medida bem sucedido, em focar na questão dos protestos, né? Quando o Trump viu aqueles protestos todos nos Estados Unidos, ele olhou aquilo como uma oportunidade política para se colocar como candidato de, como ele chama, da lei e da ordem, né? Isso era uma tentativa de se mudar o foco da questão do coronavírus. Agora, com a morte desta juíza da Suprema Corte, uma juíza importante, há 45 dias das eleições, a gente tem um novo acontecimento num período curto para as eleições. Isso é importante. Para muitos eleitores, a escolha de juízes na Suprema Corte é um tema central, né? Muita gente, eu estive nos Estados Unidos em 2018 fazendo pesquisa, e muita gente que vota no Donald Trump ou votou no Trump em 2016 disse que votou única e exclusivamente por conta da nomeação de juízes para a Suprema Corte. Ou seja, a pessoa falava, olha, eu não vou com a cara do Trump, não gosto muito dele, acho que ele no Twitter não se comporta direito, mas o que interessa para mim, que é mais importante no longo prazo, é a questão da composição da Suprema Corte. São pessoas que ligam muito para essas questões, que a Suprema Corte decide, por exemplo, questões ligadas a aborto, ligadas à própria questão do sistema de saúde nos Estados Unidos, uma série de questões que esbarram em assuntos constitucionais, né? Agora, quer dizer, eu já estou há algum tempo ainda pensando e discutindo com alguns colegas qual que é o impacto da morte dessa juíza, que é uma juíza de matiz mais liberal,
né, e que, portanto, jogava a Suprema Corte de alguma forma equilibrada, né, são 9 membros, 5 eram mais conservadores, 4 mais liberais, incluindo esta juíza, e agora, com a morte da juíza Ruth Ginsburg, tem a chance do Trump colocar mais um juiz conservador na Suprema Corte, né? Então, claro que isso anima a sua base. Porém, não podemos esquecer que isso anima também a base democrata, né? O que aconteceu com os democratas nos minutos seguintes à morte da Ruth Ginsburg foi que eles tiveram um recorde de arrecadação. As pessoas começaram a doar dinheiro para o Partido Democrata. Ou seja, a impressão que eu tenho é que, ainda mais se o Trump fizer essa escolha ainda neste mandato, neste ano, isto pode também mobilizar muito fortemente os eleitores do Partido Democrata. Pode virar um tiro no pé para ele? Pode ser. Eu vi pesquisas essa semana que mostram que, nesse ciclo eleitoral, isso é pesquisa feita antes da morte da Ruth Ginsburg, então você imagine, nesse ciclo eleitoral, para os democratas, a seleção de juízes da Suprema Corte é mais importante do que para os republicanos. Os democratas veem isso como mais importante. Então, eles já estavam estimulados nessa questão. Isso pode estimulá-los ainda mais. Nesse sentido, pode ser algo que acabe por trazer vantagem para o Joe Biden. Agora, tem também na cena aí aquelas senadoras, não é? Republicanas que se manifestaram contra a escolha antes das eleições, não é? Que não votariam, que não... Ele fica aí também, tem a conta fica apertada para ele vencer essa disputa no Senado, né? Uma derrota dele no Senado poderia ser, não é, uma rejeição à indicação, uma coisa dessa seria possível, e que repercussão isso teria nas eleições? Olha, o Trump, ele indica um juiz, e esse juiz ele tem que ser, como você disse, aprovado pelo Senado, né? No momento, os republicanos têm 53 senadores e os democratas 47. São 100 senadores no total do Senado americano. Então, portanto, e a aprovação requer, neste caso, apenas uma maioria simples, né? Então, os republicanos só podem perder 4 senadores, né? Porque, na verdade, se tiver 50-50, o desempate é feito pelo vice-presidente. E o vice-presidente é o vice Mike Pence, que é republicano, evidentemente, né? Então, se os republicanos perdem 4 senadores, e há 4 senadores possíveis aí que poderiam mudar de ideia, a situação já fica complicada para o partido. Eu acho difícil que eles vão levar a voto qualquer juiz sem que eles tenham antes garantido que vão conseguir a aprovação. Agora, existe uma possibilidade, você pergunta se há essa possibilidade. Há uma possibilidade técnica, sim, de que esses senadores mudem de ideia. Que cálculo que eles estão fazendo? Eles estão fazendo cálculos no sentido, o que vai ser melhor para o país? Não, eles estão calculando qual o impacto disso no seu distrito eleitoral, né? Então, tem senadores, por exemplo, que acham que, se eles aprovarem um juiz que o Trump envia, isso pode prejudicá-lo no seu estado, né? Então, é isso que eles estão medindo. Os cálculos que os senadores estão fazendo são cálculos que todo político faz. O que politicamente eu agir desta ou daquela forma vai afetar as minhas chances de reeleição. Você mencionou as manifestações antirracistas, né? E também a posição do Trump de ter tentado usar isso, fazendo o discurso da lei, da ordem. Ele pode dispensar o voto negro nos Estados Unidos? Você sabe que tem uma situação interessante com relação ao voto negro nos Estados Unidos, né? Historicamente, os democratas conseguem uma porcentagem muito maior do voto negro nos Estados Unidos. No caso do Obama, o Obama teve quase 90%, 96% do voto negro, e os dois candidatos democratas, o McCain e o Mitt Romney, tiveram entre 4%, 5%, 6% do voto negro, né? O Trump teve 6%, 7% do voto negro nas últimas eleições. Então, já é uma parcela muito pequena do eleitorado que vota nos republicanos, o eleitorado negro, né? O eleitorado negro nos Estados Unidos é cerca de 11% da população. Então, você não consegue vencer uma eleição nos Estados Unidos apelando apenas para este eleitorado. É importante, de alguma forma, mudar o eleitorado branco, que é a maioria nos Estados Unidos. E o que está acontecendo nesse ciclo eleitoral, isso, claro, a gente só vai saber quando as urnas forem abertas, a gente ter os números direitinho, mas os indícios das pesquisas, por mais estranho que isso possa parecer, mostram que o Trump ele pode ir melhor entre o eleitorado negro em 2020 do que ele foi em 2016. Né? Se a gente olhar a convenção dos republicanos, eles fizeram um apelo muito grande ao eleitorado negro. Eu não me lembro de ter visto numa convenção do Partido Republicano recente
tantas pessoas negras irem falar na convenção. Eles fizeram esse apelo de alguma forma, né? Então pode ser que ele consiga, inclusive, melhorar a sua posição em relação ao eleitorado negro e, digo mais, em relação ao eleitorado hispânico também, né? É possível que o Trump vá melhor em 2020 também entre o eleitorado hispânico, e é possível que ele perca as eleições porque o Joe Biden vai um pouco melhor entre os brancos, né? O Joe Biden consegue roubar um pouco mais de voto entre os brancos do Donald Trump. Então, ao contrário do que possa parecer uma análise superficial, a gente olhando os números, a gente vê que as coisas são um pouco mais complicadas. Isso teria a ver com o fato dele fazer esse discurso punitivista, de policialesco e tal, e essas populações serem mais desprotegidas, mais sujeitas à violência? Poderia ser por isso? Porque se pensarmos que nas manifestações esse discurso dele da lei da ordem era para coibir, era para estimular a polícia a coibir, parece contraditório. Olha, tem muitas pessoas entre o eleitorado negro que olha, muitas que eu digo, não digo a maioria, mas há uma parcela importante, que não é a maioria, é uma minoria, mas é uma parcela importante, que olha para essas manifestações e está preocupada com essas manifestações, que não dá apoio a essas manifestações, que acha essas manifestações violentas. Isso por um lado, né? Se a gente olhar o apoio entre um eleitorado branco, que tem maior nível de escolaridade, o apoio desse eleitorado branco é muito forte a essas manifestações. Então, não é um recorte tão simples entre brancos e negros neste caso. Eu acho que um elemento que talvez explique uma melhora possível do Trump de desempenho entre o eleitorado negro, se comparar com 16, seja, creio eu, a questão da economia, né? Então, que é a questão que é principal em muitos eleitores. Os eleitores não estão muito preocupados com questões, muitas vezes, de discussões que passam além da questão econômica, discussões de racismo e outras discussões que são importantes para um grupo de eleitores, para outro grupo de eleitores pode não ser tão importante, né? Basta a gente ver, no Brasil, o que aconteceu com a aprovação do Bolsonaro depois do auxílio emergencial, né? Essa é uma questão material, uma questão econômica, é uma questão que é crucial para muitos eleitores. Então, alguns eleitores negros que podem eventualmente terem percebido uma melhora nas suas condições de vida por conta da economia, pode ser que apoiem o Trump por conta desta decisão. Mas o que eu estou dizendo aqui eu estou explorando algumas respostas com você. Eu acho que isso é um tema que, se for confirmado, se o Trump melhorar o seu desempenho neste eleitorado, como as pesquisas têm indicado, nas eleições de novembro, eu acho que isso merece uma pesquisa mais profunda, né? Eu acho que isso é algo a se debruçar, é algo que a gente vai ter que se debruçar. Que importância que tem a Kamala Harris como vice do Joe Biden? Essa é uma outra questão, né? Ou seja, a pergunta sobre a importância da escolha do vice em termos de impacto nas eleições, né? De novo, que as pesquisas mostram, que os estudos mostram, que não tem grande relevância, né? Essa ideia de que eu vou pegar um vice-presidente do sul dos Estados Unidos porque eu quero melhorar o meu desempenho no sul dos Estados Unidos. Isso não se comprova do ponto de vista empírico, né? Isso não necessariamente acontece. O que acontece é que a gente discute muito quem vai escolher quando escolhe o vice, por 2 semanas fala-se muito sobre o vice e depois se esquece. Depois volta-se ao debate central, que é o debate entre os candidatos ao presidente. Então, normalmente, a seleção do vice, historicamente, importa muito pouco. No caso da Kamala Harris, talvez tenham 2 aspectos que façam a escolha dela ser mais relevante, né? Primeiro, a questão do simbolismo, né? Há uma questão simbólica no fato dela ser uma mulher de ascendência negra e indiana, né? Então, portanto, tem um elemento simbólico muito importante nessa escolha do Joe Biden. E o outro aspecto é o fato de que o Joe Biden, se vencer as eleições, ele assume aos 78 anos de idade. Isso pode fazer com que o eleitorado preste mais atenção em quem é a vice do Joe Biden, né? Porque o próprio Joe Biden já deu indícios de que ele não pensa em ficar mais do que 4 anos, em concorrer à reeleição. Já se descreveu como uma figura de transição. Então, nesse cenário, a Kamala Harris ganha mais importância, né? Nas condições específicas desse ciclo eleitoral, talvez seja mais importante do que as escolhas de outros vices no passado. Hoje o Donald Trump na ONU fez um discurso onde ele pôs foco
na acusação, naquela acusação que ele vem repetindo desde o início da pandemia contra a China, de ter originado o vírus, não é? Chama a Covid de o vírus da chinês. China, enfim, o vírus chinês, não é isso? Uhum. Então, que efetividade tem essa polarização com a China como um discurso de campanha, né? E também os ataques ao Irã, que ele, de ontem para hoje, também usou. Isso é efetivo para a campanha? Olha, o Trump, esse discurso que ele fez hoje na ONU é um discurso inteiramente pensado para a sua campanha, né? Inteiramente pensado levando em consideração que as eleições estão a menos de 2 meses, né? E o Trump ele já vem, de alguma forma, tentando estabelecer essa narrativa de que há alguém que é culpado pelo vírus, né? Então, ou seja, o vírus é órgão, é função de algum tipo de instituição externa aos Estados Unidos, né? Há um inimigo externo, que é o vírus, há um inimigo externo que é a China. Então, o Trump percebeu, e deve ter visto isso em pesquisas, e as pesquisas demonstram isso, viu? Que as pesquisas recentes sobre a imagem do americano com relação à China mostram que a imagem deteriorou-se muito rapidamente, né? A gente tem uma parcela expressiva de cerca de 75% dos americanos que olham a China de forma negativa. Há 5 anos atrás, isso era cerca de 50%. Né? Então, houve uma piora significativa. O Trump está olhando para esses números. Então, ao estabelecer essa narrativa de que há um culpado pelo vírus, que é um inimigo externo, e, portanto, nós vamos vencer esse vírus, nós vamos vencer este inimigo, ele estabelece uma narrativa que tem um apelo muito grande para uma parcela importante dos eleitores, né? Então, isso do ponto de vista eleitoral pode sim se mostrar efetivo. A questão é que, ao pensar só na sua própria reeleição, e não pensar no impacto que isso pode ter do ponto de vista das relações internacionais, o Trump coloca mais fogueira numa relação entre Estados Unidos e China que já está muito tensa, né? Pois é, até a propósito disso, tanto internamente quanto externamente, o que representa a eventual eleição de Donald Trump no dia 3, ele com esse figurino de ultradireita, não é? Que está no poder, mais 4 anos, até 2024, Trump no poder com esse perfil que ele tem, com essa, não só nas ações dele para a política externa, mas também na linha conservadora, no viés mais conservador dentro dos Estados Unidos. Eu acho que esta é uma eleição bastante importante numa série de aspectos, né? Seja do ponto de vista dos Estados Unidos, seja do ponto de vista do mundo e seja do ponto de vista do Brasil também, evidentemente, né? Eu acho que nos Estados Unidos nós estamos passando por um momento de transição. Os partidos estão, de alguma forma, se transformando. O que a gente viu em 2016 é que o Trump ele conseguiu a nomeação do Partido Republicano contra a vontade da elite do Partido Republicano. O Trump não teve apoio de nenhum ex-candidato a presidente do Partido Republicano antes dele. Nenhum. O Mitt Romney, inclusive, que foi o anterior a ele, em 2012, fez um discurso contrário, chamando o Trump de vigarista, dizendo não votem neste vigarista. O John McCain, que foi o outro candidato republicano, também que morreu em 2018, também, à época, em 2016, fez discurso contrário ao Donald Trump. Mesma coisa a família Bush. Ele não tinha apoio nenhum na elite do partido e conseguiu se eleger mesmo assim. Nesses últimos 4 anos, ele foi aos poucos transformando o Partido Republicano, né? O Partido Republicano foi cada vez mais ficando com a cara do Donald Trump. Isso é muito visível nessa questão da juíza da Suprema Corte, né? Estão todos praticamente seguindo aquilo que o Trump está dizendo. A vitória do Trump em 2020 pode representar, portanto, uma transformação significativa do Partido Republicano e sua total trumpificação, digamos assim, né? Uma derrota do Trump pode levar os republicanos a repensar um pouco alguma dos seus princípios, porque o Trump ele é um candidato muito diferente de outros candidatos republicanos. Ele defende coisas muito diferentes, como, por exemplo, ele é um protecionista do ponto de vista comercial. Os republicanos tendem a ser mais favoráveis, antes do Trump, ao livre comércio, esse tipo de coisa, né? Então, pode sim ter uma transformação muito importante no Partido Republicano.
Você considera esse o principal princípio abandonado pelos republicanos? Não, acho que há uma série de questões que o Trump vai contra aquilo que os republicanos vinham construindo. A coalizão que sustentou o Partido Republicano até a chegada do Trump ao poder era baseada no apoio ao livre comércio, era baseada na defesa de valores religiosos e era baseada em uma defesa de uma ação internacional dos Estados Unidos mais ativa. O Trump, ele é um isolacionista, ele é um protecionista e não é exatamente alguém com valores religiosos muito profundos. Então ele está reconstruindo uma outra coalizão em torno do nome dele, né? Acho que mais do que o Trump é o trumpismo que nós estamos vendo aí, um movimento que vai além do Donald Trump nesse sentido. Externamente, né? Externamente, o impacto que tem. Mais 4 anos. Então, eu acho que externamente em relação a este ambiente que trouxe o Trump ao poder e este movimento que a gente pode chamar de trumpismo, né? A questão é se vai sobreviver o trumpismo sem o Trump. Em certa medida, sobrevive, porque muitas das questões que trouxeram o Trump ao poder permanecem, né? Não é que a derrota do Trump simplesmente vai desaparecer as condições objetivas que levaram ele ao poder. Inclusive, se ele perder, ele vai perder com milhões de votos, milhões de pessoas votando nele que vão continuar existindo. Essas pessoas não vão desaparecer porque o Joe Biden ganhou as eleições, né? Então, a gente deve continuar um movimento muito forte nesse sentido e que influencia diversos países do mundo, inclusive o Brasil. Porém, sem o seu líder, sem a presença do Trump, sem o Trump todo dia falando na televisão, ou no Twitter, ou as pessoas prestando atenção no que ele diz, isso pode, de alguma forma, enfraquecer algumas lideranças, né? Pode, por exemplo, no caso do Brasil, que fez uma opção estratégica de aproximação muito forte com o Trump, mais do que com os Estados Unidos, pode levar o Brasil a um certo isolamento, né? Muitos países podem, eventualmente, tolerar algumas coisas que o Brasil faz, porque acham que o Brasil tem o apoio dos Estados Unidos. Se perde esse apoio, o Brasil pode se ver isolado no sistema internacional e tendo que reconstruir pontos, inclusive com os Estados Unidos. O que significaria? Qual seria a extensão desse isolamento se Biden vencer enfim, digamos que Bolsonaro fique falando sozinho, né, nesse sentido? Olha, a diplomacia brasileira fez uma opção que é perfeitamente legítima de se aproximar dos Estados Unidos. Não há nenhum problema com relação a isso. A questão é a forma que isso foi feito, né? E a forma que isso foi feita é uma forma muito amadora, né? Uma forma de alguém que não conhece exatamente como funciona a política americana e a política internacional como um todo, né? Se há alguma coisa que a gente aprende num curso de relações internacionais, o primeiro dia do curso, é que nas relações internacionais não existem amigos, existem interesses, né? Então, a ilusão de que você achando que dando tapinha nas costas do Trump, falando que ama o Trump, que isso vai trazer algum tipo de benefício concreto de longo prazo para o país, é apenas isso, uma ilusão, né? Se o Brasil, de fato, pretendesse construir uma relação de longo prazo com os Estados Unidos, e longo prazo é uma relação que permaneça mesmo com a saída do Trump, né? Então, uma relação de longo prazo envolveria construir uma relação com a sociedade americana, o que inclui democratas e republicanos. Você não queima pontes com os democratas, né? Então você tem hoje, da forma que o Brasil construiu a relação com o Trump, os democratas são maioria na Câmara dos Deputados. E os democratas na Câmara dos Deputados são muito críticos ao Brasil. O Joe Biden e a Kamala Harris já deram declarações críticas ao Bolsonaro. Então isso significa que se o Biden ganhar, nós vamos ter que reconstruir toda a nossa relação do começo. Vai obrigar, talvez, o Brasil a adotar uma postura mais pragmática e menos ideológica. Só para a gente fechar, Biden vitorioso, o que vai ser para ele a prioridade 1? Não é? Naturalmente, não. É uma demonstração de oposição ao governo que eventualmente sai, que é o do Trump. Olha, me parece que do ponto de vista internacional, né, do ponto de vista doméstico, há uma série de desafios ali a serem tratados pelo Joe Biden que ele vai encontrar pela frente. Do ponto de vista internacional, o tema central, e aí independe se ganha Biden ou se ganha Trump, até a questão central nas relações internacionais, não só nos Estados Unidos, mas para o mundo nesse século XXI, é como vai se dar o relacionamento entre China e Estados Unidos, né? E essa é a questão que vai ter que ser resolvida. Me parece que tanto Biden quanto Trump, tanto democratas quanto republicanos, tem um tema que eles concordam. De toda essa confusão, toda essa polarização,
O único tema que parece haver algum consenso em Washington é a ideia de que a China tem que ser enfrentada, né? Essa semana mesmo, os democratas no Senado, eles colocaram um pacote de enfrentamento à China, um pacote econômico para enfrentar a China. Então, isso é algo que tem um apoio bipartidário, né? O que me parece que talvez seja uma vantagem do Joe Biden é que a estratégia do Trump para enfrentar a China tem sido uma estratégia dos Estados Unidos indo sozinho, né? Sem precisar ou achar que não precisa de aliados. E isso abre espaço para a China conseguir outros aliados, ou pelo menos para a China ter uma força relativa um pouco maior. O Joe Biden espera-se que ele reconstrua a relação dos Estados Unidos com alguns aliados tradicionais americanos, notadamente os europeus. Isso Retome o pode... multilateralismo, a ênfase no multilateralismo. Exato, né? A gente vê, inclusive, na ONU que quem falou em multilateralismo foram os chineses hoje, não os americanos. Os americanos falaram em nacionalismo e os chineses falaram em multilateralismo. Só que isso pode ser uma desvantagem estratégica para os Estados Unidos. Se o Joe Biden consegue... Porque, veja, há uma série de países europeus que estão sedentos pela liderança americana. Eles falam, pelo amor de Deus, eu quero algum presidente que também está incomodado com a China, que querem uma ajuda também para enfrentar nesse sentido. Só que o Trump não percebeu esta oportunidade estratégica nesse sentido de formar uma coalizão maior, se de fato ele quer enfrentar a China, né? O Joe Biden talvez consiga reconstruir essa relação e trazer mais problemas para a China se firmar como grande potência no sistema internacional. Muito bem, Carlos. Muitíssimo obrigada a ver tudo isso a partir do dia 3 de novembro, né? Vamos aguardar o resultado das eleições nos Estados Unidos. Muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Foi uma ótima prosa. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Um abraço a todos. Eu conversei com o Carlos Gustavo Poggio, ele é doutor em Relações Internacionais, professor da FAAP, que é a Fundação Fundação Armando Álvares Penteado, uma fundação paulista. Obrigada de novo, até a próxima. Obrigado.